cirurgia bariátrica? Por que ela foi... Cirurgia bariátrica é uma coisa que começou agora, esses médicos vêm fazendo para operar, porque eles querem ganhar o dinheiro, que eles querem fazer, vão operar todos os pacientes que são obesos. Não, a cirurgia bariátrica ela começou a ser estudada em 1951 por Scopinaro, que foi um médico que mora em Gênova, o qual eu fui fazer curso, fui conhecê-lo pessoalmente. Ele está sempre agora no Brasil. Hoje não, ele está de cadeira de rodas, então hoje está muito mais difícil. Então a obesidade vem desde 1950. E se vem se estudando muito. Morreu-se muita gente com a cirurgia bariátrica, isso é a pura realidade, principalmente na década de 60, por derivações intestinais grandes. E aí o que aconteceu? Em 88, a cirurgia ganhou um peso, porque o Mason nos Estados Unidos fez uma cirurgia e todo mundo começou a estudar. Nós fazemos a cirurgia bariátrica no Brasil, fez 25 anos, e eu faço cirurgia bariátrica comecei em final de 98, fiz em 99, fui visitar alguns serviços fora do país, e a gente operou o primeiro caso, dia 1º de agosto de 2000, foi o primeiro caso que eu operei de cirurgia bariátrica, que ainda era cirurgia aberta. E de lá para cá o meu grupo a gente já realizou mais de 8.500 cirurgias. A gente é um dos 5 maiores grupos no Brasil. E hoje a cirurgia tem tudo para ela ajudar o paciente. Ela não é uma coisa estética. Ela é uma cirurgia que ela quer melhorar as doenças do paciente. Estava conversando com a Lília e estava falando o seguinte: essa cirurgia mutila o paciente, vai mutilar o paciente. Será que vai? Mutilar o paciente é um paciente que é hipertenso, é um paciente que é diabético, que tem doença metabólica, que tem esteatose. Esse paciente já é mutilado, ele precisa resolver a vida dele. Se ele falar para mim assim, ó, eu vou perder peso, eu vou emagrecer, tudo bem, não precisa fazer a cirurgia. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. O paciente, ele emagrece, ele vai tomar medicamento, ele tem que mudar o comportamento. E hoje, atualmente, é muito difícil você mudar o comportamento. Você quer o quê? Você quer o mundo do jeito que está e melhor. Você quer viver com tecnologia, você quer viver com cidade cheia de carros, você quer ter o carro do ano, você quer ter 3 carros na garagem, viver com computador, viver com isso. Isso você paga com a saúde e o preço. Você tem que pagar um preço. É isso, você come no computador, você pula a refeição, você não toma café, ou você não almoça, você só vai jantar. Tudo isso você paga. Comida. Antigamente, eu tenho 60 anos, e a gente faz o seguinte. Eu nasci no Paraná. Então, na minha cidade, a minha mãe ia na quitanda e comprava as verduras. Ia no açougue, comprava carne e fazia para o almoço e fazia para janta. Hoje a gente congela camarão, lagosta e carne 6 meses no freezer. O que tem de gordura para você manter isso? Então é o que a gente paga por causa disso. Vou tentar ser o mais breve possível, tentar falar para vocês como que funciona passa o próximo para mim. Como é que é a cirurgia que a gente faz. Quem está propício a fazer? Quem é a cirurgia? É o paciente que tem obesidade. Ah, mas eu tenho obesidade só na barriga, eu tenho obesidade só no bumbum, principalmente as mulheres, porque a gente fala o seguinte, que o homem, quando ele é obeso, ele parece uma maçã, e a mulher parece uma pera, porque a mulher tem mais gordura no quadril e o homem tem mais no abdômen. Apesar que isso está lá nos livros dos compêndios no começo, hoje está se virando muito, as mulheres também estão ficando com mais abdômen. Então, você tem gordura onde? Você tem gordura na face, você tem gordura nas pernas, do braço, você tem gordura no fígado, você tem gordura intraabdominal, e você precisa curar isso. Isso você precisa resolver. Se é através de cirurgia ou não, é um outro papo, você tem que tomar essa decisão. Próximo. Eu vou falar só para vocês como é que a gente faz para depois vocês calcularem. IMC, hoje se usa só falar em IMC, em qualquer revista, em qualquer magazine que você for ler, fala assim IMC. IMC é o peso que você tem, vamos supor, uma pessoa tem 110 quilos, e aí você tem 1,60 m de altura. Você pega 110, divide por 1,60 vezes 1,60. Você tem 2 casas de vírgula, você vai correr para trás, vai dar 2,56. Já fiz essa conta muitas vezes. Então vai dar 2,56. Você vai dividir, vai dar um IMC de quase 40. Então o peso que você tem dividido o peso dividido a altura vezes a altura,
corre a casa. Quando o paciente tem mais que 1,80 m, vai dar 3, alguma coisa. Mas é sempre 2, alguma coisa. E se você tem um IMC entre 20 e 25, você é uma pessoa saudável. Entre 25 e 30, você tem sobrepeso. Acima de 30 até 35, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Por que que o IMC entre 20 e 25% é o saudável? Por que que existe? Por que que vocês médicos falaram que o IMC entre 20 e 25 é saudável? Porque a grande maioria da população mundial tem um IMC nessa faixa. Por que que a pressão é 12/8? Porque a grande maioria tem pressão 12/8. Por que que o diabetes era 100, era 110 e passou para 99? Porque a grande maioria tem glicemia até 99. Isso é tudo por estatística. Então a gente fala que o paciente saudável, você tem uma obesidade grau 1, uma obesidade grau 2, grau 3. Grau 2, grau 3 é o que a gente acaba operando porque os planos de saúde e o governo manda você operar. Mas a gente tem operado alguns pacientes com IMC entre 30 e 35, que tem diabetes, que tem algumas doenças. Nos Estados Unidos, acima de 30 já se opera. Aqui no Brasil, nós estamos com um processo com o Ministério da Saúde. No Brasil é mais difícil. Mas se o paciente tem doenças, eu tenho tudo para poder operar esse paciente pela literatura médica. Próximo, por favor. Quais são as causas? As causas são, todo mundo sabe, eu já falei, excesso de ingesta de alimentos, falta de atividade física, fator genético e problemas endocrinológicos. Ah, eu tenho problema de tireoide. Tudo bem, você vai ganhar aí, sei lá, você pesa 60 quilos, uma mulher tem problema, tá bom, você vai chegar a 67, 60. Não com problema de tireoide vai te levar você para 100 quilos, 110 quilos. Não, não é o problema da tireoide. Não é só o problema endócrino, é o problema de comer errado. Então não é esse o único fator. Fator genético, tendência. Existe uma pesquisa feita na Noruega, se não me engano, acho que foi, se o pai ou a mãe são obesos, a chance do filho ser obeso é 80%. Ok? Se o pai ou a mãe, um dos dois for obeso, a chance do filho ser obeso é 50%. Esse é um trabalho que já é publicado, que todo mundo vê. Falta de atividade física, não fazemos. A gente chega cansado, janta, senta no sofá, começa a ver o Jornal Nacional, que eu acho que a grande maioria vê, já dorme no sofá, já ronca no sofá, já vai para a cama e já vai dormir. Não faz mais nada. Essa é a nossa vida. Trabalhamos muito, estamos cansados, é trânsito, é 2 horas para chegar em casa, aquele estresse, aquele tráfego que a gente tem, então acaba acontecendo isso. E excesso na ingestão de alimentos. A gente come muito. Estava até conversando com a gente come muito carboidrato. Porque o carboidrato dá energia. Por exemplo, ela pediu peixe, eu já pedi massa. Entendeu? Porque eu já estou corrido hoje meu dia, quer dizer, você pede massa. Então você come muito carboidrato. Outra coisa, é muito mais barato. Você comer carboidrato, comer biscoito, comer bolacha, do que você comer proteína. Então é onde que o pessoal mais consome. Próximo, por favor. Então isso é um erro de que você tem. Você tem uma incapacidade física, isso todo mundo sabe, você é obeso, você tem capacidade para brincar, para sentar numa cadeira, para ir num restaurante, onde que tem uma... Quando eu estou falando com vocês obesidade, a gente começa a falar em pacientes que têm 130 quilos, 150 quilos com 1,70 m de altura. Então você não tem cadeiras próprias para isso, você não tem rampas acessíveis para esses pacientes. Incapacidade econômico-social. Esse paciente não sai de casa, ele não gosta de frequentar lugares por causa da obesidade dele. E estatisticamente, esses pacientes têm uma média de 89% de depressão. Isso é estatística. Ah, depressão, esse médico está louco. A tristeza é um fator pré-depressão. Pacientes, vocês veem muito paciente obeso que só anda de moletom e camiseta, não se arruma, não gosta de ter relação com o marido com a luz acesa, não gosta de se trocar na frente das pessoas com a luz acesa, no banheiro sempre. Tudo isso são fatores que vão ser acumulativos e que vai levando você para uma depressão. Próximo. Falar bem rapidinho para vocês, são doenças quais são as doenças mais comuns? Nós temos a disfunção respiratória,
tá? Que é a falta de ar, que é a famosa apneia do sono. A apneia do sono é uma das doenças mais graves que existem para o paciente que é obeso. O paciente é obeso, ele fala, ele usa CPAP ou não usa CPAP, e aí ele acaba morrendo à noite. Está dormindo, o paciente morre. Ah, ele morreu porque ele teve uma arritmia. A apneia do sono é uma das doenças mais graves. O paciente perde totalmente como é que se diz? O sentido. Ó, tem um trabalho feito pela PUC do Rio Grande do Sul que fala o seguinte: é mais fácil um paciente com apneia do sono bater o carro do que um alcoolizado. É 7 vezes maior. Porque o alcoolizado ainda tem, como é que fala? Ele percebe, ele vê as coisas. Como? Reação. O paciente tem apneia, ele dorme. Você vê muita paciente obeso que trabalha em bar, restaurante, eles estão dormindo. Eles não dormem à noite, então eles dormem à tarde, logo depois do almoço, e eles apagam. Artrose, que é artrose principalmente de quadril, de joelho, alguma coisa, que isso é muito difícil. A artrose, eu estou com um ortopedista, ele pode me falar, você não tem regeneração, você deixa chegar nesse problema de artrose, depois você tem que regenerar. É muito difícil. Então muitas vezes você acaba colocando prótese, ou os pacientes que têm artrose, com a cirurgia diminui o peso, então eles acabam diminuindo a dor. Dislipidemia, que é colesterol e triglicéridos altos, diabetes tipo 2, hipertensão, mulheres que têm irregularidade menstrual, que não menstruam por causa da obesidade, entendeu? Não engravidam muitas vezes por causa da obesidade, incontinência urinária, que é aquelas pacientes que perdem urina quando tosse, quando ri ou quando faz peso, porque a gordura acumula embaixo da bexiga, ela perde a angulação da uretra e acontece isso. Esteatose hepática, que todo mundo tem medo, que é gordura no fígado, e que, eu vou falar uma coisa para vocês, mas não é que é assim, que tem uma chance de virar cirrose. Sim. Tá? Demora anos, mas a gente já operou pacientes com 30 anos que já tinham a obesidade há mais de 15 anos e que já eram cirróticos, entendeu? Porque a gente faz uma biópsia, já abortei 2 cirurgias porque o paciente tinha cirrose, a gente acabou abortando a cirurgia, estudar melhor o fio desse paciente e talvez trocar o procedimento cirúrgico nele. E aqui eu não coloquei, até o Dr. Lafayette mandou para mim, são os casos de câncer. Os pacientes obesos têm uma taxa para ter câncer de ovário, de cólon, muito maior que a pessoa que não é obesa. Ele me mandou até um trabalho para mim, no Reino Unido, que é um país pequeno, eles estão trabalhando muito em cima disso. Trabalhando com as crianças, que eles chamam de childhood, que são a infância, os pré-escolares. Essas crianças têm que ser trabalhadas para elas não terem obesidade. Porque se elas ganham obesidade nessa fase, elas entram na escola, vão ser obesas e é um adulto obeso. Então tem que tomar cuidado. Hoje já existe um trabalho muito grande, porque a obesidade vem crescendo muito no mundo. Hoje muitas cantinas, muitas escolas americanas proíbem tipo de comida. Mas eu acho que isso talvez não seja só a solução. Tem que ter educação em casa, mudar os hábitos, e que não é fácil. Mudar hábito é a coisa mais difícil que você tem. Não, é muito difícil. Então essas são as mais comuns. Próxima. Aqui a gente tem o balão intragástrico, que é uma coisa não muito utilizada. O balão é uma coisa que você utiliza, é como medicamento. Você usa, tira o balão e você volta a engordar. Se você não fizer uma educação alimentar, você não tem uma nutricionista e você não mudar em casa o jeito, nem coloca, porque não acaba funcionando. Próximo. Nós temos, eu vou falar direto de 2 cirurgias. As 2 cirurgias mais frequentes que a gente faz é a gastrectomia vertical, que acho que vocês devem conhecer, ou já ouviram falar, e sleeve. Tá? Que a gente só mexe no estômago do paciente, a gente não mexe em alça intestinal. A gente vem, tira o estômago, pega esse pedaço de estômago, joga fora e ele fica com um tipo de um tubo. Ele vai diminuir a absorção e ele acaba perdendo o peso. Próximo. A gente usa isso em alguns pacientes, depende muito das comorbidades que o paciente tem. Se ele não é diabético, se ele tem, a gente precisa estudar muito bem esse paciente.
E a cirurgia que mais a gente faz é o bypass gástrico de Roux, que é a cirurgia que a gente mexe com a alça intestinal. Então, bem rapidinho para vocês, a gente vem aqui na parte intestinal, corta essa parte do intestino e leva aqui nesse pedacinho de estômago que ficou. Isso daqui é seccionado, esse estômago fica dentro de você. Se você quiser reverter a cirurgia, você pode reverter. Na outra você não reverte, porque o pedaço do estômago foi pro lixo. Dos 8.500 casos que nós temos, mais de 8.500, nós nunca revertemos nenhum paciente que se reverteu o caso. E tem pacientes que a gente fala, não quer. Então a gente leva essa parte aqui do intestino para cá, e essa parte do intestino a gente anastomosa aqui no intestino. Então a gente forma um Y. Próximo, por favor. Tentar explicar para vocês bem grosseiramente. Então aqui, ó, tirou esse estômago excluso, vai ficar, porque esse estômago, ele está produzindo secretina, ele está produzindo gastrina, ele produz tudo. Aqui a gente tem o pâncreas, que vai produzir enzimas e vai jogar nessa parte do intestino. Aqui a gente tem o fígado, que também vem a mesma coisa. Próximo, por favor. Então a gente pega isso daqui vermelho e a gente vai levar aqui em cima. Ah, mas por que o senhor levou até aqui em cima e o senhor não colocou só até aqui? Porque a gente está mexendo com a natureza. Vocês conhecem algumas mulheres que já fizeram laqueaduras e que já ficaram grávidas. Então a gente tenta fazer o máximo possível para a gente pôr alguma coisa na frente desse estômago, para que esse estômago não venha aqui e entre em contato com esse. Aí o paciente faz duas bocas. Ele come por aqui, vai entrar aqui, e aí ele come e passa por aqui. Então a gente coloca isso daqui. Então o estômago fica pequeno do paciente, a gente coloca essa alça intestinal para o paciente comer. Próximo. Então, o que a gente faz? Eu vou ser assim, tentar ser o mais sucinto para vocês. Quando você come, da sua arcada dentária superior até o estômago, normalmente, num paciente tem 1,70 m, você tem uma média de 40 centímetros a 42 centímetros. Você comeu, vai no estômago, mistura, a hora que ele passa pelo duodeno, pelo intestino, ele é absorvido. O que a gente faz na cirurgia? A gente, se vocês perceberam, volta o anterior para mim um pouquinho só. A gente come, não, volta. A gente come e a comida, volta próximo. Então quando a gente come, vem aqui no estômago, entra no intestino e aqui ele vai fazer a digestão com todas as enzimas do estômago, do pâncreas e do fígado. Então o que acontece com a digestão? A digestão não vai ser mais a 40 centímetros da arcada dentária, ela vai ser a 1,5 m. Por isso que você absorve menos e você acaba emagrecendo. Então essa é um truque da cirurgia. Para ser bem grosseiro, para explicar para vocês, a absorção é feita lá embaixo, então você absorve mais. Seria assim, você come 100 gramas, você absorve 60%, 40% vai sair nas fezes. Não é isso bem que acontece, mas é mais ou menos para você. Nós mudamos a absorção do paciente. Próximo. O próximo slide eu vou falar um pouquinho. A gente tem feito a cirurgia robótica, que é uma cirurgia que vem chegando, já está aqui no Brasil há uns 5 anos. A gente vem realizando, ela é uma cirurgia que é em 3D, para você operar muito melhor para o paciente, então a gente acaba fazendo. Próximo. A gente só faz cirurgia videolaparoscópica e robótica, a gente não abre barriga de ninguém, a gente não faz uso há muitos anos. Quais são a exclusão? Pacientes com psicose, dependentes de droga, alcoolismo, idade tem que ser maior que 16 até 70, 70 e pouco, depende muito da família, tem mãe que vive com 90 e pouco, dependendo do paciente. E bulimia não é um tratamento de cirurgião e muito menos de aparelho digestivo. Bulimia é uma psicose que o paciente tem que tratar com o psiquiatra, e aquele paciente que põe o dedo na boca, come e vomita, fazendo isso, não é nosso. Próximo. Então, aqui só para vocês terem estatisticamente o que acontece. A disfunção cardíaca e a hipertensão, que eu não falei lá atrás, 95%, melhora as artroses, as epidemias, o diabetes, a hipertensão, então melhora tudo isso aí de porcentagem. Próximo. Falar só um pouquinho. Diabetes. Vocês fazem cirurgia do diabetes? Não, não é bem assim. Você tem diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 você não faz.
Não tem jeito, o paciente não tem mais o pâncreas, já entrou em falência, esse paciente toma insulina desde a da adolescência ou quando ele é mais jovem, alguma coisa, vocês não operam. Diabetes tipo 2 é que parecem os pacientes obesos. Esses pacientes a gente opera e a gente acaba vendo uma remissão muito importante. Muitos pacientes, mesmo que sejam diabetes tipo 2, que tomam insulina, quando fazem a cirurgia emagrecem e não acabam tomando nada, ou muitas vezes eles tomam um hipoglicemia antioral. Então melhora muito a qualidade de vida. Aliás, essa cirurgia é para melhorar a qualidade de vida do paciente. Não é por estética. Não existe estética. É melhorar a qualidade de vida do paciente. Só que tem uma coisa, já que eu estou embalado em falar, vou falar. Nós operamos o estômago do paciente. Nós não operamos a cabeça do paciente. E o paciente está bem preparado para isso. Porque é uma pura realidade. A gente manda passar com psicólogo. Se ele tem psiquiatra, a gente manda seguir com psiquiatra. Porque ele precisa estar muito preparado. Porque não tenho vergonha de falar para vocês. E vocês devem conhecer pacientes que fizeram cirurgia de obesidade e que voltaram a engordar. Claro que existe. Hoje, antigamente, no começo do século 2000, muitos pacientes morriam por obesidade. Saía capas de jornal, capas de revista. Hoje, dificilmente, porque a gente prepara muito melhor o paciente. Hoje, a indústria da engenharia médica está muito avançada. Hoje, você tem outros tipos de grampeadores. Hoje, está muito melhor. Então, você tem muito... O risco é muito menor. Mas se o paciente vai... eu vou operar porque eu quero resolver mesmo. Não é só a cirurgia. A cirurgia não vai te ajudar. Você vai viver numa lua de mel, que a gente diz. Você vai operar, você vai viver 1 ano, 15 meses, até 2 anos bem. Perder o peso, talvez não perder tudo aquilo que você queria. E depois você começa a engordar. É o hábito, é mudar o seu estilo de vida. Não é fácil. E você correr todo o risco para fazer uma cirurgia dessa e não mudar os seus hábitos, não vale a pena. E não é fácil. A gente gosta de tomar a sua cerveja, a gente gosta de tomar... Tudo bem, o paciente vai tomar a sua cerveja, o paciente vai tomar o seu vinho, o paciente vai comer pizza, o paciente vai no McDonald's, vai no Burger King, ele vai comer. Só que é o seguinte, o paciente que é obeso, ele come, 5 pedaços de pizza. Quando ele operar, ele vai comer um pedaço e meio. Mas e aí, doutor, eu não estou comendo pouco? Não, o nível de saciedade dele vai dizer, para. Ele vai comer um Burger King, ele vai comer meio, 3/4 de um Burger King, não vai talvez comer um inteiro. Então, por quê? Porque o nível de saciedade desse paciente vai estar mais alto que ele vai parar de comer. Mas ele não vai ter fraqueza, não vai ter... Não tem. Não existe. Vocês podem pesquisar com pacientes que foram operados, que fazem as coisas direitinho, que seguem com o nutricionista, que seguem com o seu médico. A gente sempre fala nessa cirurgia, o médico acaba ganhando um filho, porque ele não te larga. Eu operei de obesidade, será que eu pode? Será que eu posso tomar remédio? Pode. Será que eu posso passar no raio-x? Posso. Será? Tudo é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa normal. Ele vai poder tomar comprimido, ele vai poder fazer as coisas. Ele é normal. Ele vai ter um outro estilo de vida melhor. Ele vai ter uma qualidade de vida melhor e vai viver mais. É isso que as pesquisas dizem. Vou falar algumas coisinhas, é verdade que após um ano, os mitos e verdades. As pessoas, sim, vocês devem conhecer pacientes que foram operados de obesidade e que engordaram. Porque é aquilo que eu falei, a gente opera o estômago e não a cabeça. É verdade que muitas pessoas tornam-se alcoólicos, já bebiam muito antes e não tem, isso não é uma coisa que não é evidenciado cientificamente. Eu vi na revista que algumas pessoas, sim, principalmente mulher não reforma a roupa, mulher compra. O homem reforma, a mulher não. Então aquele cartãozinho de crédito tem que tomar cuidado, eu falo para os pacientes. Eu vi na revista que muita gente... Depressão, você tem depressão pós-parto, você tem qualquer tipo de depressão. Depressão dá em gordo, em magro, qualquer oriental, ocidental, dá em qualquer tipo de pessoa, então você vem. Próximo. Só do que falando que são os assuntos que mais corriqueiros. Eu não vou morrer de fome, não, você vai comer de tudo. E é uma coisa muito gozada dos pacientes que fazem cirurgia. Muda-se o paladar. O paciente não comia salmão, ele volta a comer salmão. Ele não comia, estou chutando, os pacientes falam, não comia chuchu, volta a comer chuchu, nunca comeu. Muda-se o paladar do paciente. A gente não tem uma explicação para isso, mas muda-se o paladar.
É verdade que tem gente que não para de emagrecer? Não. Pelo menos no nosso grupo, ninguém virou pó até hoje. Ele vai parar, ele vai emagrecer e aí ele vai parar num certo... hora que a gente acha, ele acaba parando. A gente não vai brigar com a própria natureza. Ele acaba... E é verdade que nunca mais vou poder engravidar. Não, a gente... Nunca mais o quê? Engravidar. Isso foi uma coisa que a gente acabou fazendo. Eu fiz um trabalho com a Escola Paulista de Medicina no ano de 2002 até 2006. A gente pegou, eles mandavam para a gente, os pacientes tinham alguns tipos de convênio, e a gente colocava a banda gástrica, que hoje a gente não utiliza mais, porque os resultados são terríveis, são péssimos. E muitos desses pacientes que eu coloquei banda gástrica, eu acabei retirando e fazendo a cirurgia. Mas esses pacientes que colocaram banda gástrica, que perderam uma média de 15%, 17%, trabalho acho que foi até 17% do peso, todas essas mulheres engravidaram. Então a perda de peso é fundamental para elas. Ah, eu vou abortar. Não existe, eu vou abortar, mas não, a criança vai, não tem nada, não existe cientificamente nada que prove isso, tá? Então essa eu queria só tentar, lógico, acho que eu fui um pouquinho rápido, o Dr. Lafayette só falou para mim que eu tinha 8 minutos para falar, entendeu? Então tentar dar para vocês, mas é a parte social que você vive, o que você come. Não tem jeito. Emagrecer, a gente fala com os endócrinos, a porcentagem de pacientes que emagrece no primeiro ano, com medicamento, com mudança de hábito, tem uma taxa. Essa taxa, com 5 anos depois que ele fez tratamento que ele mantém, é muito pequena, é menos de 1%. Esses pacientes voltam todos a ter obesidade. Então não tem jeito, você tem que resolver. É o que eu falo para o paciente muitas vezes, eu sou o fim da linha. Você decide, você quer comigo ou você vai fazer tratamento endocrinológico? Você tem que perder peso. Agora, o que você vai fazer, não me interessa. Se você quiser operar, você já fez tratamento endocrinológico, você quer operar, é comigo. Agora, você tem que pensar. A gente coloca os pacientes numa palestra, parece que é o resumo da palestra, a gente conversa bastante, tira dúvidas, a gente faz uma palestra dessa uma vez por mês, conversa com eles, tiram dúvidas. A gente nunca deixa o paciente ir sozinho. Ele tem que sempre levar o acompanhante da família, noiva, esse negócio não é da família. Então tem que levar alguém da família. Porque acontece o seguinte, isso aqui é um tipo de procedimento que você tem que tomar muito cuidado para fazer. Qualquer complicação que dá, de repente veio a mulher com o namorado ou com o noivo. Não é da família. Aconteceu alguma coisa, vocês não têm ideia o que vem de gente. A família aumenta assim imensamente. Então a gente sempre pede, eles assinam um livro, eles assistem a palestra, a gente explica, a gente fala imortalidade, a gente fala. É uma palestra muito mais, a gente demora uma média de 50 minutos, 1 hora. A psicóloga fala um pouquinho, a nutricionista fala um pouquinho. Então a gente tenta fazer com os pacientes eles entenderem isso aí. Então eu acho que é um tipo de procedimento que o paciente pode fazer e para melhorar a qualidade de vida deles. Alguém deixei alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só não falou da lapinha.